Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que atualiza a ressurreição de Cristo para os nossos dias. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você e vamos refletir a palavra de Deus. Hoje são 4 de junho de 2023, nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. A solenidade da Santíssima Trindade é fixada para o domingo depois da solenidade do Divino Espírito Santo e nós, de fato, celebramos o domingo de Pentecostes a semana passada. Antes de lermos o Evangelho, aprofundemos, ouvinte, o significado da festa de hoje. Nós celebramos os vários momentos da história da salvação: nascimento, batismo, paixão, ressurreição e descida do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um mistério de onde essas ações todas nascem. As ações que se tornam criação, história da salvação, elas nascem então da Santíssima Trindade. Dizer Santíssima Trindade é dizer a síntese do mistério de Deus. Na Bíblia não se encontra a palavra Trindade, mas a Bíblia narra a história de Deus que se revela como Pai, como palavra que se faz carne em Jesus de Nazaré e como Espírito que desce sobre os discípulos e sobre toda a igreja. O termo Trindade foi criado pelos teólogos quando entenderam que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eram pessoas divinas que agiam em plena comunhão. É uma terna, isto é, 3 pessoas em completa unidade e comunhão. Nós podemos, portanto, entender algumas coisas sobre a Santíssima Trindade partindo do que foi revelado para nós na história da salvação. A Bíblia diz que Deus é amor. Quando falamos de amor, falamos de comunhão de pessoas. A pessoa que ama, a pessoa amada e o amor recíproco entre essas duas pessoas. O Pai ama o Filho ama o Pai e o amor recíproco entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são nomes que indicam relação, afeto, amizade, solidariedade, família. Um teólogo suíço chamado von Balthasar escreveu que existe um resquício da Trindade na vida humana. No amor do pai e da mãe está incluído um terceiro, o Filho. São Boaventura diz assim: o mundo é como um livro, onde resplandece a Trindade. A comunhão é a chave de interpretação do movimento do universo. Por amor, os rios desembocam no mar, as chuvas fecundam a terra gira em torno do sol e produz flores e frutos. Tudo por amor. Escutemos, ouvinte, a proclamação do Evangelho, São João, capítulo 3, os versículos de 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Veja, ouvinte, as 3 leituras da liturgia de hoje não falam claramente da Trindade e não dão uma definição desta realidade divina, mas elas apresentam uma experiência.
A Trindade, então, não é um conceito a ser compreendido, mas uma manifestação que deve ser acolhida como o segredo perfeito de viver. O Evangelho de hoje é parte do diálogo que Jesus manteve com Nicodemos. Seu encontro com ele é significativo. Nicodemos era um fariseu notável, membro do Sinédrio, mas precisava reconhecer que diante dele estava alguém que veio do céu. Nicodemos veio ter com Jesus de noite, diz o Evangelho. Nesta parte não há mais diálogo nem interlocutores. Jesus é aquele que fala. São somente 3 versículos muito densos que compõem o Evangelho deste domingo. Eles são suficientes para corrigir certos conceitos que temos de Deus, por exemplo, um juiz severo e inflexível, e abrir o nosso coração para a confiança irrestrita no seu amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. O versículo 16 do Evangelho de hoje. Ouvinte, contemplando extasiado o desenrolar do projeto de Deus, São João descobre que na origem de tudo está o amor gratuito do Senhor. O amor de Deus se expande sem medidas e enche o mundo inteiro. Pode parecer estranho, mas a imagem de Deus que ama o homem demorou muito para se impor na história do povo de Israel. Aparece pela primeira vez com o profeta Oséias. Podemos ler essa afirmação de Jesus tomando como ponto de referência o Antigo Testamento. Abraão foi mandado de tomar o seu filho único Isaque, que ele amava, e oferecê-lo ao Senhor. Gênesis capítulo 22. Até a menção do mundo se adapta a esse episódio do Antigo Testamento, porque a generosidade de Abraão ao sacrificar o seu filho único, deveria resultar em benefício para todas as nações do mundo. Deus ama o mundo e nos ama mais do que seu próprio filho. Não deixou, portanto, que o mundo fosse abandonado à sua sorte, ao contrário, se interessou de tal modo a entregar seu próprio filho, oferecendo-o como um dom. Os homens e mulheres deste mundo são tão preciosos aos olhos de Deus que ele expõe o seu filho às mãos dos malfeitores. Deus considera tão necessário a nossa libertação da perdição, a nossa preservação da ruína e a nossa condução à plenitude da vida, que se dirige a nós através de seu Filho. Depois da criação, da lei, dos profetas e de todas as outras manifestações de solicitude e de amizade de Deus, o Filho é a última palavra e o último dom que Deus nos faz. O que emerge, então, é a revelação de Deus como infinitamente amoroso. Deus ama tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Aqui, ouvinte, o verbo dar significa dar definitivamente, perder para oferecê-lo ao mundo. Significa que Deus considera o mundo mais importante do que a si mesmo. O Pai, então, põe à nossa disposição o que tem de mais precioso, de mais caro. O Filho se desfaz de sua glória para doar-se a nós. O Espírito, que sai do pacífico abraço divino, irriga, então, os desertos da humanidade. Jesus está dizendo ao fariseu medroso: o nome de Deus não é somente amor, mas amor apaixonado, amor demasiado.
Deus não faz outra coisa na eternidade senão considerar o mundo mais importante do que a si mesmo. Para adquirir a mim, perde a si mesmo. Loucura! Mas por nós tudo renasce do coração de Deus que nos ama profundamente. Um dos artigos mais importantes da fé judaica era o Deus juiz de todas as ações dos homens e mulheres deste mundo. O Messias era esperado não como aquele que ajuda a vencer o pecado, mas como executor do juízo divino. João Batista anuncia um juízo severo do qual ninguém podia se eximir. Paulo prega o dia da ira que retribuirá a cada um segundo as suas obras. No Evangelho de São João, nem o Pai nem o Filho se manifestam como juízes que condenam, mas somente como salvadores dos homens e das mulheres deste mundo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Podemos saborear a beleza desses verbos no passado. Deus amou o mundo, o Filho é dado. Não é uma esperança, Deus te amará se você fizer algo bom, mas é um fato seguro, certo, realizado, dado, adquirido, conquistado. Deus está aqui, o mundo está embebido de seu amor. A ação foi realizada aqui e agora com muito amor. Essas palavras devemos repetir muitas vezes para despertarmos em nós confiança em Deus e para que nós possamos ter a garantia de que mesmo as coisas incertas participam, portanto, do plano de amor de Deus. Ao dizer que Deus nos ama, não estamos dizendo que nós participaremos do seu amor no término da nossa vida, mas nós estamos diante do amor de Deus que se manifesta nas nossas vidas, exigindo uma decisão forte para podermos acolher esse amor e vivermos dentro dele. O juízo não é pronunciado por Deus no final dos tempos, mas é atual. A pessoa humana, confiando em Cristo e na sua palavra, se decide pela vida. Recusando a sua proposta de amor, decreta a sua própria condenação. Deus vem emitir uma sentença, mas para que o mundo seja salvo por ele, Deus oferece uma alternativa de vida. Quem crer em Deus não é julgado, não existe a possibilidade de condenação. Uma possibilidade existe sim, é aquela de crescimento, de aperfeiçoamento. O juízo é esse, a luz veio ao mundo e não existe outra sentença senão a oferta de vida, senão o amor. Se somos atraídos pela luz, nos aproximamos da luz. A pessoa ou se aproxima ou se distancia da luz. O mundo é salvo porque é amado. Os cristãos acreditam que Deus os ama, que pronunciou um sim de amor ao mundo antes que o mundo diga sim a ele. Cada um de nós carrega um nome, amado para sempre. O mundo é amado, a terra é amada. E se ele amou o mundo, por que eu devo amar esta terra, os seus espaços, os seus filhos, os seus dias, todos os seus momentos? Para dizer Trindade, Jesus usa nomes de família, de casa, nomes que abraçam e configuram relações profundas. Pai, Filho, Espírito Santo. A festa da Trindade é o anúncio que Deus não é em si mesmo solidão, mas comunhão, abraço e relação profunda.
A festa da Trindade nos diz que Deus nos alcança e nos dá o seu abraço plural. Agora compreendemos porque a solidão nos pesa tanto e nos mete medo, porque é contra a nossa natureza. Agora entendemos porque quando estamos com quem nos ama, estamos bem, realizamos a nossa vocação. A Trindade é o espelho do nosso significado mais profundo e o sentido do universo. Tudo se encaminha para o Pai, que é fonte de vidas livres, um filho que se enamora, um espírito que acende a comunhão em nossos corações. Mesmo a autoapresentação de Deus sobre o Monte Sinai, diante de seu grande amigo Moisés, tem nomes fortes: misericórdia, piedade, lentidão na ira, riqueza de graça e de fidelidade. Somente assim nós compreendemos as palavras da segunda leitura, hoje da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Essa leitura, ouvinte, contém as últimas frases da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São expressões muito doces, cheias de ternura, como deveriam ser as expressões usadas por quem preside o encontro de uma comunidade. A primeira palavra é alegria, que é o sinal mais bonito, o fruto mais importante da descoberta do verdadeiro rosto de Deus. A comunidade onde os cristãos vivem, a alegria deve ser uma comunidade que tende à perfeição. Aqueles encontros comunitários devem conduzir a sentimentos de paz, amor, solidariedade em união com o amor de Deus. O beijo santo que os cristãos são chamados a se intercambiar é expressão e sinal do amor que une as pessoas divinas e que se expande e envolve os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Essas palavras deveriam ser ditas enquanto os cristãos se saudavam com o abraço e o beijo fraterno. Com essa fórmula, Paulo recorda aos cristãos que o Pai é aquele que toma a iniciativa de salvar os homens, destinando-os à felicidade eterna na sua família. O Filho é aquele que levou a cumprimento a obra de salvação, vindo ao mundo para morrer fielmente pelos homens e mulheres. E o Espírito é o amor que une o Pai com o Filho e é derramado nos nossos corações. No momento em que recebemos o batismo, nos tornamos membros da família de Deus, entramos na vida trinitária. As pessoas da Santíssima Trindade são descritas assim: graça de Jesus Cristo, amor do Pai e comunhão do Espírito Santo. O Pai é a fonte do amor. O Filho é a graça, dom gratuito do Pai ao mundo, e o Espírito é a comunhão. Jesus manifesta o amor de Deus, a graça, o amor generoso, a oferta em modo gratuito da grande paixão de Deus pelo mundo. A comunhão do Espírito Santo é a comunhão no amor. O Espírito une a todos no amor. Deus não somente perdoa os pecados, mas nos torna participantes do seu mesmo amor, revelando-se plenamente na Páscoa de Jesus e comunicando os dons do Espírito Santo em Pentecostes.
ter entre nós os mesmos sentimentos, exortados e encorajados a viver na paz e na concórdia, são sinais da realidade do amor trinitário que se realizam na comunidade nascida em Pentecostes. A Trindade é a melhor comunidade. O Papa Bento XVI, no Ângelus de 7 de junho de 1909, disse assim, ouvinte: a prova mais forte que nós fomos feitos à imagem da Trindade é esta: só no amor nós somos felizes. Nós vivemos em relação e vivemos para amar e ser amados. Usando a analogia sugerida pela biologia atual, diremos que o ser humano, no próprio DNA, carrega o selo profundo da Trindade, o Deus Amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.